Olá pessoal, eu Diva Guiar do canal Florearte. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciante das nossas letrinhas do alfabeto. Hoje nós vamos trabalhar a nossa letrinha W. Nós vamos trabalhar ela com a linha verde. Vamos lá ao passo a passo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês encarecidamente, se você ainda não deixou seu joinha, que deixe seu joinha, não se esqueça, isso é muito importante para nós, não vai te custar nada. Aperta aí o joinha, gente. Bom, vamos lá ao passo a passo. Amores, vamos começar então a nossa letrinha. Começamos por aqui, dessa maneira, colocando a nossa agulha de baixo para cima, colocando então na nossa laçada para dar início às nossas carreirinhas. De baixo para cima, levando a nossa agulha da esquerda para a direita. Aqui nós só temos esse primeiro pontinho, somente ele nessa carreira. Vamos levar a nossa agulha para a nossa direita, dessa maneira. De baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira aqui, a agulha apontada para frente, não para você. Voltamos a nossa agulha para o nosso lado esquerdo, dessa maneira, da esquerda para a direita, para fazer esse cruzamento da nossa linha, ok? Vamos conduzindo a nossa agulha para a carreira superior de 2 pontinhos. O primeiro pontinho, a agulha vai ser de cima para baixo, apontada para você, ok? Dessa maneira, da esquerda para a direita, ok? Já o próximo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira acima, dessa forma. Da direita para a esquerda, conduzimos a nossa agulha, fazendo então apenas 2 pontos, dessa maneira. A agulha apontada para frente, não para você, dessa maneira, a ponta da agulha apontada para frente, certo? Bom, gente, como aqui nós acabamos a nossa carreirinha de 2 pontos dessa carreira que nós acabamos de fazer, não tem mais ponto aqui acima e nem aqui abaixo, né? Então, vamos conduzir a nossa agulha, retomando ela, o primeiro quadradinho de baixo para cima, a agulha apontada para frente, tá? Da esquerda para a direita, dessa maneira, para que nós possamos fazer as carreiras próximas, que será essa daqui, ok? Então, de cima para baixo, a agulha apontada para você, dessa maneira aqui, certo? Da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, ok? Agora, o segundo ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha, será de baixo para cima, dessa maneira, colocando então a nossa agulha apontada para frente, não para você, colocando do nosso lado direito, certo? Agora vamos conduzir ela de baixo para cima, dessa maneira, da esquerda para a direita. Eita, essa rua hoje tá uma maravilha de movimento. Vamos lá, minha gente, vamos que vamos. De baixo para cima, colocando a nossa agulha em direção à frente, não para você, dessa maneira, ok? Levando a nossa agulha para a carreira próxima, que será colocado de cima para baixo, agora a agulha apontada para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, ok? De cima para baixo, apontando diretamente para você, dessa maneira aqui, ok? Bom, gente, esse lado já acompanhamos e aqui está, não temos mais ponto acima nem nas laterais. Agora vamos conduzir a nossa agulha, retomando todas essas carreirinhas que nós já fizemos e chegar até aqui para que nós possamos dar continuidade no nosso lado esquerdo, ok? De cima para baixo, levando a nossa agulha da direita para a esquerda, dessa maneira, a agulha apontada para você, ok? O primeiro e o segundo ponto da mesma forma. Opa, caiu aqui minha agulha. O primeiro e o segundo ponto de cima para baixo, dessa maneira aqui, a agulha apontada para você. No caso, nós estamos fazendo da direita para a esquerda, ok? Bom, gente, agora na carreira inferior,
de baixo para cima, mudamos a posição da nossa agulha, ok? A direção da nossa agulha tá para frente, não para você. O primeiro ponto, já o segundo ponto, vamos mudar a posição da agulha, vai ser direcionada para você, de cima para baixo, dessa forma aqui, ok? De cima para baixo, dessa maneira aqui. Agora a agulha está apontada para você. Agora da direita para a esquerda, colocando a agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, tá? A agulha apontada para você. Aqui no caso nós estamos fazendo da direita para a esquerda, a agulha apontada para você, ok? Bom, gente, nessa carreira próxima nós temos 2 pontos. Um já está finalizado e o outro para terminar de finalizar. Ok? Então, vamos colocar a nossa agulha, a nossa linha, cruzando a linha dessa maneira, para que possamos formar o nosso ponto cruz dessa forma. Ok? De cima para baixo, a agulha apontada para você, levando a nossa agulha para a carreira inferior. Dessa maneira. A nossa linha ficou no cantinho da carreira inferior, na base de baixo, ok? Dessa maneira, vamos colocar, então, de cima para baixo, a nossa agulha em posição para você, ok? Dessa maneira, o primeiro e o segundo ponto, de cima para baixo, a agulha apontada para você, dessa forma, da direita para a esquerda, e assim finalizamos. Temos agora 2 pontinhos, um em cada carreira, ok? Então, vamos colocar a nossa agulha para cruzar dessa forma aqui o X do nosso ponto cruz, ok? Colocando então a nossa agulha de cima para baixo, já levando a nossa agulha para a carreira inferior e assim finalizar a carreira superior e iniciar a carreira inferior dessa maneira, de cima para baixo, o próximo ponto da mesma forma, a agulha apontada para você, ok? Então, ficando assim, gente, agora vamos cruzar o nosso primeiro ponto que a gente iniciou a nossa carreira, que só tá meio ponto feito. Então, vamos colocar a nossa agulha aqui nesse lado esquerdo do nosso quadradinho, para que possamos cruzar a nossa linha e assim formar o ponto cruz, ok? Dessa maneira. E assim conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima e a carreira superior, colocando aqui nesse cantinho do nosso lado esquerdo da nossa carreira, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda e assim levando a nossa agulha para a carreira superior. Nossa carreira superior só temos um ponto, então vamos colocar aqui, fazendo o cruzamento da linha também novamente, da mesma forma que fizemos o primeiro. Colocamos a nossa agulha em direção para frente e não para você, de baixo para cima. Agora, a nossa carreira próxima, nós temos 2 pontos. Vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda, dessa maneira, a agulha apontada para você, de cima para baixo, da direita para a esquerda, perdão. Então, gente, colocamos, então, o nosso segundo ponto da mesma forma, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, nosso último ponto dessa maneira, vamos conduzir então a nossa agulha para a carreira superior, para que possamos continuar a seguir as nossas carreirinhas. Bom, gente, como vocês vê, a nossa agulha então tá de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Coloquei a agulha entre um pontinho e outro, então vamos conduzir a nossa agulha e fazer o nosso ponto do lado direito primeiramente e de baixo para cima dessa maneira, tá? E então vamos conduzir a nossa agulha fazendo o cruzamento da nossa linha para retomar e fazer o nosso pontinho que está do nosso lado esquerdo, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda dessa maneira. Assim vamos fazer o próximo ponto também, de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você, o nosso segundo pontinho. E assim ficando, gente. Vamos agora levar a nossa
a nossa linha para a carreira superior, que só tem somente um pontinho. E aqui vamos fazer de cima para baixo a agulha apontada para você. Dessa maneira, esse pontinho. Vamos conduzir então a nossa agulha de cima para, de baixo para cima, fazendo então esse primeiro ponto da carreira inferior do nosso lado esquerdo. Conduzindo então a nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira aqui. A nossa agulha ficou na base superior do nosso quadradinho, então temos que retomar o nosso primeiro quadradinho, retomando e fazendo dessa maneira, colocando a nossa agulha de cima para baixo dessa forma. Quando a nossa linha ficou entre um pontinho e outro, então vamos fazer primeiramente a nosso primeiro pontinho aqui do nosso lado direito, e assim vamos completar ele, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo dessa maneira aqui, e aqui formando um xizinho aqui dessa carreira, o primeiro quadradinho, ok? Bom, agora vamos dar continuação, colocando então em prática nesse último pontinho dessa mesma carreira, a agulha apontada para você, ok? Dessa forma. Colocando então a nossa agulha em direção, dando sequência à nossa carreirinha, agora nós temos duas carreiras de um ponto só. Vamos colocar a nossa agulha nesse canto direito do nosso quadradinho, assim, deixa eu apresentar para vocês, dessa forma aqui. E aí, vamos dando sequência, levando a nossa agulha para a próxima carreira, que também só tem um pontinho a fazer, ok? Dessa forma. Conduzindo então a nossa agulha da direita para a esquerda, dessa maneira, colocando a nossa agulha em posição da carreira próxima. Colocando de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior, de um só ponto, colocando do lado direito do quadradinho, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, assim formando um ponto na carreira inferior e levando a nossa agulha para a carreira superior. De baixo para cima, fazemos o próximo pontinho da carreira superior, ficando assim. Vamos colocar a nossa agulha da direita para a esquerda, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo, apontada para você, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira aqui, certo? Vamos fazer da esquerda para a direita, levando a nossa agulha de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto, dessa maneira aqui, certo? Bom, gente, como a nossa agulha ficou do nosso lado direito e para cá nós não temos mais ponto a fazer, então vamos retomar o primeiro pontinho, já fazendo o xizinho do último pontinho aqui, ficando dessa maneira aqui, ok? Agora vamos conduzir a nossa agulha da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontada para você, dessa maneira aqui, o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima, dessa forma aqui. Nessa carreira próxima, nós temos dois pontinhos. Vamos da esquerda para a direita, a agulha de baixo para cima, apontada para frente, não para você. Vamos fazer o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Assim. E a nossa letrinha já está tomando forma, gente. Vamos lá. Espero que você esteja entendendo. Se você não entender, volte o vídeo quantas vezes for preciso para que você possa compreender. Não compreendeu? Quantas vezes precisou voltar o vídeo e não compreendeu? Gente, pode deixar o recadinho que a gente pode, a qualquer momento, retirar todas as dúvidas de vocês, ok? Bom, gente, aqui está a última carreirinha, de cima para baixo, a agulha apontada para você, tá? Da direita para a esquerda, dessa maneira, vamos fazer o primeiro e o segundo ponto da mesma forma, assim. A agulha apontada para você, certo? Bom, gente, finalizou aqui todas as carreiras, porém, nós temos que fazer o acabamento de cada pontinho que ficou sem fazer, ok?
Todas essas carreirinhas que só tem meio ponto, vamos dar continuidade e finalizar todos os pontos fazendo o ponto cruz, ok? De cima para baixo, a agulha apontada para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma forma, assim, a agulha apontada para você, certo? Agora da direita para a esquerda, de baixo para cima, o primeiro ponto vamos fazer. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você, ok? Dessa maneira. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, de cima para baixo, o primeiro ponto e o segundo ponto da mesma maneira. De cima para baixo, conduzindo a agulha da esquerda para a direita, perdão. Bom, gente, chegamos na carreira de 2 pontinhos que temos no nosso lado direito, o ponto já está prontinho, certo? E temos no nosso lado esquerdo o ponto que está faltando finalizar, certo? Dessa maneira aqui, vamos cruzar a nossa linha, colocando a nossa agulha aqui nesse cantinho, levando para a carreira inferior, a agulha apontada para você. Ok? Da esquerda para a direita, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você, dessa maneira aqui, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, de cima para baixo, a agulha apontada para você. Bom, gente, chegamos então na nossa carreirinha de um só ponto. Colocamos então a nossa linha dessa forma, fazendo o cruzamento da nossa linha, conduzimos a nossa agulha, ok? Dessa maneira, colocando a agulha apontada para você, certo? De cima para baixo, fazendo então a finalização do nosso pontinho de um só pontinho na carreira, ok? Então, conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, que também só tem um pontinho. E assim, vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você, da esquerda para a direita, dessa forma aqui. Certo? Bom, chegamos então no último pontinho aqui da base. Vamos colocar a nossa agulha. Então, colocar a nossa agulha do nosso lado direito, dessa forma, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, para dar seguimento à carreira superior, que também só tem um pontinho aqui. Vamos fazer, guiar a nossa agulha na carreira superior, dessa maneira aqui. Conduzimos então a nossa agulha da direita para a esquerda, um só pontinho, de baixo para cima, com muito cuidado para não espetar o ponto de seu bordado, ok? Dessa maneira aqui, a agulha apontada para a frente, não para você, certo? Levando então a nossa agulha para a carreira próxima. Essa carreira próxima, gente, nós temos 2 pontinhos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O do lado direito já está completo e finalizado, falta do lado esquerdo. Vamos conduzir a nossa agulha nesse cantinho aqui, de baixo para cima, dessa forma, e assim guiamos a nossa agulha para a carreira superior. Na carreira superior, o quadradinho do nosso lado esquerdo está prontinho, mas do nosso lado direito está faltando finalizar, ok? Colocamos então a nossa agulha para fazer esse cruzamento de linha aqui, ok? No cantinho do lado direito, vamos colocar a nossa agulha e guiando a nossa agulha para a carreira superior, que na carreira superior também só temos um pontinho a finalizar, ok? Dessa maneira aqui. Vamos colocar então a nossa agulha no cantinho superior do nosso lado direito, de cima para baixo, a agulha apontada para você, tá?
guiando a nossa agulha para a carreira inferior. Na carreira inferior, nós temos 2 quadradinhos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos um pontinho já prontinho. E do nosso lado esquerdo, nós temos um que falta finalizar, e é justamente o lado que nossa linha está. Vamos colocar a nossa linha fazendo o cruzamento dessa maneira, e assim conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, dessa maneira aqui, de cima para baixo, a agulha apontada para você, ok? Bom, nessa carreira agora, nós temos o inverso, nós temos no nosso 2 pontinhos, no nosso lado esquerdo, o ponto já está pronto. Do nosso lado esquerdo, nós temos um pontinho que já está pronto. Do nosso lado direito, falta finalizar. Então, conduzimos a nossa agulha, esse cruzamento de linha para cá, para o nosso lado direito, ok? Então, vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, no lado direito do quadradinho que falta finalizar, ok? Dessa maneira. Bom, gente, agora nós temos a carreira inferior, uma carreira, a primeira carreira aqui inferior, a próxima que nós vamos fazer, tem somente um pontinho. Vamos colocar a nossa agulha fazendo o cruzamento da nossa linha de cima para baixo, dessa maneira aqui, a agulha apontada para você, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, que também só tem um pontinho a finalizar. Dessa maneira, vamos fazer novamente, fazendo o cruzamento da nossa linha para finalizar esse pontinho, que só tá faltando esse pontinho para finalizar, e será o último ponto a finalizar, e a nossa letra K está prontinha. Então, vamos fazer o acabamento, escondendo a ponta da nossa linha para que possamos finalizar e o acabamento final da nossa letrinha, ok? Introduzimos a nossa agulha entre os pontinhos aqui, entre a trama do tecido e a trama do bordado. Vamos conduzir a nossa agulha como nós sempre tenhamos feito aqui em todos os nossos trabalhos, ok? Ficando assim, levando lentamente aqui para fazer o acabamento dos nossos pontos. Aqui cortamos a nossa linha bem no pezinho da trama do bordado, dessa maneira, assim finalizando bonitinho. Aqui, então, gente, aqui finalizando a nossa letra W, ok? Dessa maneira, e ficando assim a nossa letrinha linda e perfeita, o nosso direito perfeito e o avesso perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e aguardo vocês até amanhã, a nossa próxima aulinha. Estejam preparados. Que Deus abençoe.